Estamos de volta aqui com o nosso show da tarde. Estamos aqui agora com uma convidada muito especial. O nome dela é Aline, ela é doutora, ela é psicóloga e ela vai trazer um pouco mais informações para nós hoje em relação ao trabalho dela. Doutora Aline, seja muito bem-vinda. Obrigada. Eu queria que você se apresentasse para a gente e falasse um pouquinho de você. Então, eu sou a Aline Santos, sou psicóloga, atuo na clínica, né? Sou servidora do serviço público também, então trabalho com a psicologia social. Na clínica, as maiores demandas, né? As demandas que eu mais acompanho atualmente, a ansiedade, o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, a depressão, né? O transtorno da depressão e essas demandas, né, que estão mais presentes na nossa sociedade atualmente. Por que as pessoas deveriam fazer terapia, além dentro da sua visão? Então, nem todo mundo precisa de terapia, né? Existe uma capacidade que a gente chama de autoeficácia, que é uma capacidade humana, né? Nós temos de desenvolver soluções, encontrar soluções para os nossos problemas. Então, assim, nem todo mundo precisa fazer terapia, porque algumas pessoas dão conta, sim, de resolver os próprios problemas. Quem precisa fazer terapia? Justamente as pessoas que não desenvolveram habilidades o suficiente para lidar com as situações mais problemáticas da vida, né? E aí precisam de alguns recursos especializados, né? Assistência médica, muitas vezes, e o atendimento psicológico. E quais seriam os casos que você indicaria terapia para essas pessoas? Qual seria um tipo de patologias, enfim, os problemas que fariam você indicar que essa pessoa necessita de uma terapia? Então, diante de qualquer problema da vida, né, um problema muito complexo ou mesmo um problema mais simples, e a pessoa não dá conta, né, não consegue se desenvolver, manter as suas atividades da rotina, sua dedicação às relações sociais, ao trabalho, aos estudos, à família, e esses obstáculos acabam trazendo muitos prejuízos para a vida, independente do problema ser grande ou pequeno, inicialmente, são casos em que a terapia ela se faz necessária. Certo. E quais seriam os casos que mais procuram você, que são os casos que talvez você mais recomendaria? Você até comentou alguma coisa sobre jogos virtuais, sobre o sobrepeso, e essas situações que às vezes pode ser um pouco mais delicada para poder a pessoa dar conta disso sozinho. Esses seriam casos que precisariam de ajuda. Sim, o fenômeno do vício, né, a dependência em jogos virtuais, hoje está cada vez mais em alta. Então, são situações em que a pessoa, mesmo que tenha um certo nível de autoeficácia inicialmente, ela já não consegue suprir todos os recursos que ela precisa para enfrentar assertivamente o problema e superá-lo. Então, é um caso em que, sim, a terapia ela é muito necessária, muito importante. Em relação ao sobrepeso, à obesidade, né, é indicado dentro dos protocolos de tratamento para a obesidade que o paciente também faça o acompanhamento psicológico, é requisito dentro do processo de preparação para a cirurgia, né, da cirurgia bariátrica. Muitas pessoas que também não têm um caso de obesidade, mas lidam, né, com a questão do sobrepeso de uma forma presente em sua vida por muito mais tempo, afeta a autoestima, né, o sentimento de insegurança e de incapacidade no enfrentamento de diversas questões da vida, acabam ocasionando também problemas, e a terapia é um excelente recurso aí no cuidado com a saúde, né, física e mental também, para ajudar a enfrentar o problema. Que bacana, doutora. E, por exemplo, dentro de um acompanhamento com esse sobrepeso, com a bariátrica, enfim, são situações que muitas vezes também podem me levar a uma situação de extrema tristeza, de baixa autoestima, levando muitas vezes até para uma depressão também, que não é só sobre isso, mas sobre muito mais coisas também. Então, o caso de depressão também são indicados ter esse acompanhamento também. Sim, sim. O sobrepeso e a obesidade, né, nos casos mais graves, eles não causam um transtorno mental, né, como a ansiedade, como a depressão, né? Não existe uma relação de causalidade, mas existe uma correlação ali, né? Então, é muito comum que pessoas que lidam com o sobrepeso e que já chegaram ao nível de obesidade precisem da terapia para lidar com todos os outros problemas que acabam ocorrendo ali em termos de uma comorbidade, né? Como a depressão, porque a autoestima ela pode se rebaixar muito, tem o isolamento social, né, que acontece também, o sentimento de culpa, de incapacidade. Então, isso justifica o acompanhamento psicológico para tratar da questão também. Que bacana. Doutora, vamos falar um pouquinho também sobre TDAH, né? O que é TDAH para quem ainda não sabe, né? Como é que trata isso? Isso tem recurso hoje dentro da psicologia para poder tratar?
e ter um acompanhamento para ter um bom resultado. Como é que é isso? Claro, tem sim, Janete. É um transtorno também que está muito em alta, né? O TDAH é a sigla para o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, né? O déficit traz para a gente a ideia de que tem algo ali que está muito em baixa, que é justamente a capacidade de atenção da pessoa. E aí a gente ouve muitos casos em que as pessoas iniciam projetos e não conseguem terminar, tem muitas dificuldades na manutenção com qualidade de relações sociais, de relacionamentos amorosos, porque não conseguem manter a dedicação, né, o investimento pessoal naquelas relações. E sim, né, o tratamento para o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade é o tratamento psicológico, né, o acompanhamento ali psicológico, né, com o psicólogo, e em muitos casos, dependendo ali da avaliação médica, né, para entender os níveis de prejuízo que o transtorno traz para a vida da pessoa, é necessário também o acompanhamento médico com uso de medicação prescrita, né? A medicação controlada ali pelo médico que vai indicar, tá? E aí o acompanhamento psicológico vai ajudar o paciente que tem o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade a desenvolver habilidades para enfrentar, para viver com o transtorno, lidando ali com os obstáculos no dia a dia, né? Na sua vida cotidiana, reduzindo os prejuízos. Que bacana, então não tem como não ter uma solução que traga benefícios. E como você falou, dentro da avaliação que você vai fazer também, você possivelmente pode precisar indicar para poder ter um acompanhamento com medicação muitas vezes, mas que possa ser encaminhado para um especialista nessa área também, para que essa pessoa possa realmente se organizar e ter mais resultados, poder observar o que está causando tudo isso, enfim, para que a pessoa possa compreender o lugar que ela está, né? Porque o transtorno de ansiedade, ela traz muito também esse malefício de não conseguir terminar algo que começa, sobre muitas situações que atrapalham a vida, como você falou, amorosa, e muitas vezes as pessoas não entendem. E não é porque agora virou realmente um foco, muitas pessoas falam sobre TDAH o tempo todo, em todo lugar, então virou agora a situação né, de falar sobre isso. Nada melhor do que ter um profissional para poder ajudar essa pessoa a entender, será que ela está com transtorno realmente, está com TDAH ou não, para poder entender quais são as causas, sintomas, para ver se tem, o que eu posso fazer para melhorar isso, enfim. Então, que as pessoas possam procurar um profissional realmente habilitado e poder tratar isso, sem dúvida, né, doutora? Sim, e é muito importante, né, isso que você falou, de procurar um profissional habilitado, porque esses termos da psicologia, da saúde mental, de uma forma geral, se popularizaram muito. Né? Então, às vezes, a gente está conversando com alguém que perdeu a atenção ali por um momento, né, na conversa, e a pessoa aponta, né? Ah, fulano tem o TDAH, é o TDAH daquela pessoa que não estava bom hoje. E nem sempre é um transtorno em si, né? Todos nós, pessoas, né, teoricamente normais, podemos perder a atenção, podemos perder a concentração em algo por diversas razões, e não necessariamente por um transtorno. Então, avaliar e ter o diagnóstico do transtorno do déficit de atenção e hiperatividade é muito importante que isso seja feito por um profissional habilitado, bem capacitado, né, um médico, psiquiatra, que é o especialista em saúde mental, ou psicólogo também, que vai poder fazer uma avaliação, né, através da entrevista clínica, da testagem psicológica também, para que a pessoa se sinta segura ao receber o diagnóstico e tomar, a partir dele, todas as providências necessárias. Que bacana. Doutora, eu gostaria de ficar muito mais tempo falando contigo aqui hoje, para muito mais perguntas, enfim, mas o nosso tempo também está acabando. Claro. E eu queria que você deixasse para a gente aqui também o teu contato, né, para que as pessoas possam buscar mais o seu trabalho também. Ótimo. Eu faço os atendimentos de forma online, no período da tarde e noite. Estou disponível para fazer os atendimentos, né? Essa semana eu tenho uma viagem, então, na verdade, só retoma ali em março. E aí eu fico disponível, o meu número de telefone para contato é o 489-9645-2681. Tem as redes sociais também, eu tenho o site, que é alinessantosPsicóloga.com.br, e o meu perfil do Instagram também, onde eu respondo algumas questões, faço postagem de conteúdos relacionados também à saúde mental, que é alinsantos.psicóloga. Que bacana, Aline, foi muito bom poder conversar um pouquinho com você para poder entender mais sobre a saúde mental e poder saber que tem sim profissionais hoje que você pode confiar, que estão habilitados, com credibilidade, para você poder ter benefícios com isso. Muito obrigada, Aline. Por nada, mantenho à disposição. Seguimos com o nosso show da tarde.